Gênesis capítulo de número 50. Gênesis 50. Enquanto a Gabi pega aquela aguinha geladinha lá para mim. Do versículo 2 em diante, 22 em diante. Os últimos capítulos do Gênesis. Diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquim, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará da terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, leve meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por tua palavra, que o Senhor vem nos ajudar nesta noite a falar do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, nos ajude, ó Deus, a falar da tua palavra. E o Senhor esteja conosco no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava passando por muitas adversidades, grandes adversidades. E eu falei com ela: olha, eu também tenho passado por muitas adversidades. Tenho passado por momentos difíceis. Não somente eu, mas muitos na igreja têm passado. O Brasil tem passado por grandes adversidades. O mundo tem passado por muitas adversidades. A palavra adversidade parece algo que já está na rotina de algumas pessoas quando a gente para conversar. Alguns chegam e dizem: pastor, estou passando por tanta luta. Pastor, é tanta luta. É tanta luta. Olha, pastor, a luta está aqui, está me agonizando. Algumas pessoas pedem oração: pastor, não estou aguentando, parece que eu vou desistir, parece que eu vou voltar atrás, porque são grandes as lutas e as adversidades. Isso se dá, irmãos, porque, na verdade, o dia do Senhor está chegando. O dia que o Senhor vai nos buscar. O dia em que o Senhor irá levar a sua igreja. O dia em que estaremos com Jesus para todo sempre. E ali não haverá mais choro, não haverá lágrimas, né? Não haverá dor, não haverá sofrimento e, principalmente, irmão, não haverá adversidades. Todas as lágrimas serão enxutas dos nossos olhos e nós viveremos com o Senhor para todo sempre. Amém ou amém? Você crê nisso? Amém? Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que superar as adversidades. Não há um dia sem que haja o seu mal. Todo dia tem o seu mal. Todo dia nós temos que lutar contra os nossos gigantes. E às vezes nossos gigantes se transformam em leões, se transformam em ursos, e muitas vezes se transformam realmente em grandes gigantes que se opõem a nós. A vida é cheia de luta. E a gente não pode deixar com que essas adversidades parem com a nossa caminhada. Interrompa com a nossa caminhada. Neutralize a nossa fé. A nossa vida, a cada dia que passa, deve ser caminhando de fé em fé. Nós não podemos ficar olhando, irmãos, para as circunstâncias, mas nós devemos caminhar fielmente com o Senhor, aguardando a bem-aventurada hora do Senhor manifestar a sua bondade sobre a nossa vida. Olhando para isso, eu conversando com essa pessoa, eu coloquei um trecho de uma pregação que eu fiz na quinta-feira, lá na igreja do pastor Elton, e o Senhor falou com aquela pessoa, sabe? Porque, na verdade, as lutas vêm, mas nós devemos superar as adversidades da nossa vida.
Olhando para a Bíblia, irmão, nós vemos que a Bíblia é o livro daqueles que superaram lutas, daqueles que passaram por adversidades e passaram e venceram. Mas não venceram com a sua própria força. Eles não venceram porque tinham esquemas com pessoas já prontas para poder resolver as demandas da vida. Não! Só foram pessoas que creram no Senhor. Foram pessoas que depositaram a sua fé no Senhor. Foram pessoas que passaram por grandes lutas, mas com fé em Deus, eles venceram. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé, eles fecharam a boca dos leões, eles derrotaram cidades, eles derrotaram gigantes, eles queimaram, sabe, os inimigos. O Senhor foi com eles. E é interessante que tudo isso eles fizeram com a sua vida baseada na fé em Deus. Nós, se quisermos vencer, irmãos, a nossa vida deve estar baseada na fé. Nós não podemos perder a fé de forma alguma, porque a fé é o combustível que vai fazer com que o Senhor manifeste o seu poder sobre a nossa vida. A gente não pode perder a fé, porque quando nós temos fé no Senhor, o Senhor se agrada de nós. E Ele manifesta. Às vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós oramos, mas não temos fé. Nós jejuamos, mas não temos fé. Nós lemos a Bíblia, mas não temos fé. Fazemos essas práticas religiosas, mas sem fé. Mas agora experimente fazer isso, crendo no que o Senhor vai te ouvir, crendo que o Senhor vai te responder, crendo que o Senhor vai intervir na sua vida. Você vai ver que a mão poderosa do Senhor vai ser como uma alavanca forte, e Ele vai ao teu favor, e você verá a glória do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmão, sobre diversos homens que venceram com o poder da fé. E agora nós lemos a respeito de um, que era José. José foi um rapaz que ele mostrou que não importava a adversidade, ele crendo no Senhor e andando com os princípios que o seu pai deixou, ele vencia. Não negocie seus princípios, irmãos. Não negocie a sua fé. Não negocie a palavra de Deus por nada, não. Não negocie, irmãos, a tua comunhão com o Senhor por causa de uma vitória, não. Creia somente. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. A Bíblia diz que José, ele foi conhecido por superar adversidades. Ele foi um rapaz que nos mostra que não é fácil, mas é possível romper contra a amargura. Não é fácil, mas é possível vencer a traição. Não é fácil, mas é possível vencer o desprezo das pessoas. E parece que quando eu olho para a vida de José, eu olho para a vida de muitos cristãos. Cristãos aí na sociedade, sendo traídos, sendo menosprezados, sendo ridicularizados. Uma atriz que ganhou um prêmio agora, ela numa entrevista que deu alguns anos atrás, o entrevistador disse para ela: você tem algum preconceito? E ela disse claramente: de crente. Eu não gosto de crente. Aí ela viu que falou besteira, e para tentar se corrigir, ela piorou mais ainda. Ah, mas aquele que crê em alguma coisa, aquele que crê no animal, no mundo do jeito que está. Mas a primeira palavra que veio à boca, e a Bíblia diz que aquilo que veio à boca é porque o coração está cheio. Ela disse que não gostava de crente. Agora imagine, meus irmãos, eu e você no nosso local de trabalho, na escola, na faculdade, às vezes dentro da nossa própria família. Quantas vezes nós devemos superar essas adversidades? Quantas vezes nós devemos romper com sentimentos que roubam a nossa caminhada de fé? Quantas vezes nós temos que lutar, irmãos, para não ficar estagnados por causa de uma palavra de uma pessoa, por causa de uma atitude de uma pessoa, por causa de uma traição. E a traição, irmão, não é somente a conjugal, não. É a moral também, sabe? É aquela que você depositou confiança em alguém
e aquela pessoa rompeu com a sua confiança. Você tinha uma amizade e aquela pessoa rompeu com a sua amizade, te traiu, te deixou para trás. José me ensina, irmãos, dentro das Escrituras, que não é fácil romper, mas é possível se nós depositarmos a nossa fé no Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, meu irmão. Como superar as adversidades da vida. A Bíblia diz que eu quero deixar pelo menos 4 pontos para que a gente possa entender como superar as adversidades da vida dentro da história de José. Tá? Primeiro, como eu devo superar as adversidades? Primeiro, aprendendo a conviver com a indiferença sem perder a fé. Quantas pessoas olham para você e te menosprezam? Alguns dias atrás eu tive uma reunião com uma pessoa. E quando eu entrei na sala dessa pessoa, essa pessoa me olhou de cima e embaixo. Eu não estava mal vestido. Eu estava vestido normal, camisa, calça. Eu não estava de chinelo de dedo. Eu não estava de camiseta de time de futebol. Eu não estava, mas eu precisava conversar com aquela pessoa, mas essa pessoa me olhou de cima e embaixo e me desprezou com os olhos. Me jogou no lado, me desmoralizou com os olhos. E eu parei e pensei assim, olha, eu não vou perder a fé. Eu não vou deixar de continuar clamando, porque Deus vai agir. Você lembra da vida de José? A Bíblia diz que José teve um sonho. E ele sonhou que 11 estrelas se dobravam diante dele. Sol e lua se dobravam diante dele. E os seus irmãos e seus pais menosprezaram José. Porque ele teve um sonho simplesmente. Quanto mais você está lá no teu local de trabalho, não deixe que as pessoas, olha, por causa da indiferença, por causa dos questionamentos, por causa do desprezo, te jogue lá embaixo e você não produza nada não. Levante a sua cabeça. Creia que Deus é poderoso para agir na sua vida. Menosprezo, desprezo, ingratidão, nós vamos viver com isso para sempre, enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas nós não podemos perder a fé. Quem nos chamou foi o Senhor. Quem te chamou foi Deus, amém? Quem te chamou foi o Senhor. A Bíblia diz que José, ele teve o sonho. E todos desprezaram ele. Foram indiferentes com ele. Olharam para ele dizendo, você não vai a lugar nenhum. Amados, eu fico parando e pensando para essas pessoas que nos desprezam. Eu fico parando e pensando com essas pessoas que menosprezam você, olham para você e falam, você não é capaz de fazer nada. Elas não sabem que você tem um Deus que habilitou a sua mão para a batalha. Ele se esquece que tem um Deus, você tem um Deus que te capacita para toda boa obra. Mas não perca a fé. Não fique olhando para baixo. Não fique dando uma de coitadinho. Não fique se prendendo dentro de um quarto. Não fique deixando de congregar. Não fique deixando de ter comunhão com o Senhor. Ah, mas fulano me olhou, deixa olhar. Ele tem olho para ver mesmo. Mas o que importa é aquele que tem olhos como chama de fogo. E olha para você todos os dias. E conhece a sua vida, meu irmão. José foi desprezado. Às vezes nós somos desprezados. Às vezes as pessoas querem entrar na nossa frente, no nosso local de trabalho, achando que são melhores do que nós. Mas mostre que você é capaz. Você não precisa perder a fé. Você não precisa perder a linha. Você não precisa de forma alguma, olha, fazer com que as pessoas passem vergonha. Não. Continue crendo que quem vai te exaltar é Deus, irmão. Dias depois, eu fui num local, numa confraternização, e não tinha lugar para essa pessoa sentar, a não ser diante de mim. Procurou lugar, tentaram arrastar uma cadeira, não, é aqui.
é aqui. Ele me olhou assim, e eu olhei, conversei com ele, continuei conversando. E na nossa conversa, ele falou assim, poxa, eu tive uma impressão errada de você. Eu fiquei imaginando, é Satanás que colocou a seta na tua cabeça. É o diabo para tentar me envergonhar. Mas não sabia que eu tenho orado, Senhor, me ajuda a sair de casa com as armaduras do Espírito. Quando sair de casa, peça ao Senhor, Senhor, me vista com a armadura do Espírito Santo. Não saia vestido num lençol, não, irmão. Saia com a armadura do Espírito. Estou falando espiritualmente. Não saia em você, saia revestido de Deus. Peça para o Senhor. E essa pessoa ficou meio sem graça, e eu puxando assunto. E foi falando, e ele começou a querer falar termos técnicos, eu falei também, na hora, o Espírito Santo, irmão, é algo tremendo. O Espírito Santo é tremendo na nossa vida, ele nos dá uma sabedoria, às vezes, meu Deus. Depois eu parei para analisar, só o Senhor para puxar lá do fundo do baú essas conversas, sabe? Sabe, Janete, só puxar lá dos livros, lá da faculdade, para poder mostrar, olha, aqui não tem bobo não, aqui é o Senhor que trabalha, é Jesus, irmão. Então, se alguém vier com diferença com você, não perca a fé, não perca a linha, mantenha-se firme na promessa do Senhor. Mantenha-se firme no teu local de trabalho. Há uma competitividade muito grande. As pessoas querem derrubar as outras, mas nós cristãos não precisamos fazer isso. Nós temos que continuar crendo que o Senhor nos usa. Nós temos capacidade, sim, mas é Deus que nos habilita a fazer toda boa obra. Dê glórias a Deus, exalte a Deus. Agostinho de Hipona disse, fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa da fé é ver aquilo em que acreditamos. Se você crê, a recompensa do Senhor virá sobre a tua vida. Se você crê, o Senhor trabalhará poderosamente na sua vida. Segundo lugar, como vencer as adversidades da nossa vida? Sabendo lidar com traições sem perder o bom relacionamento. Outro dia um pastor ele colocou na internet, você pode, se você pode perdoar uma pessoa, mas nunca mais falar com ela. Aí eu falei, não, isso está errado, me perdoe. Porque a Bíblia não me ensina assim. Imagine se Deus olhar para mim e falar assim, Emerson, eu te perdoo, mas eu não quero mais relação com você. Imagine se eu, às vezes, brigar em casa com o filho, e falar assim, olha, filho, se arrepende, eu te perdoo, mas eu não quero mais relação com você. Nós devemos aprender, irmãos, que nós fomos chamados para ser ligaduras de Deus. Nós devemos aprender em que momentos difíceis virão, mas nós devemos continuar sabendo nos relacionar com as pessoas. José ele teve vários momentos da sua vida que ele poderia viver com o coração azedo, um coração amargurado, cheio de raiva, cheio de rancor. E existem pessoas assim. E se bobear, irmã, a gente fica assim também. Poxa, fulano falou isso de mim, fulano não abriu aquela porta, fulano não ajeitou aquilo ali, ele poderia ter feito aquilo, mas não fez. E o nosso coração vai enchendo. Mas José ele me ensina que não importa o momento que eu esteja passando, há um Deus que é consolador. Há um Deus que trabalha na nossa vida. Há um Deus que age no nosso coração. Ele teve alguns momentos, presta atenção. Primeiro, ele foi vendido como um animal pelos seus irmãos. Na hora que ele poderia se vingar dos irmãos, como ele tratou os irmãos? Da melhor forma possível. Ele foi traído ali na casa de Potifar.
A mulher de Potifar chegou para ele e disse assim, olha, ele teve uma relação comigo mentindo. Ele foi traído, foi à prisão. Quando ele estava no poder, o que ele poderia ter feito? Mas ele não fez, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Quando ele estava lá com o copeiro e com o padeiro, o que aconteceu? Esqueceram dele. Esqueceram da revelação, do sonho que eles tiveram lá na prisão e que José interpretou e deixaram ele para lá. José podia estar com o coração muito azedo agora, né? Ao ponto de chegar e falar assim, olha, agora que eu estou no poder, seus cabras, vocês vão ver o que é bom para tosse. Parece que José, ele pegava o que Paulo escrevia em Romanos, dizendo assim, olha, isso lá atrás, né? Claro, não te deixe vencer o mal, mas vença o mal também. Quando fazemos isso, Deus toma a nossa frente. Quando você não paga o mal com o mal, Deus toma a tua frente. Quando você começa a fazer o bem àqueles que te traíram, Deus toma a tua frente. Aqueles que mentiram contra você, aqueles que tramam contra você, aqueles que trate como cristão, com bem. Imagine, irmãos, se Jesus lá na cruz, e ontem nós estávamos vendo, né, filha, aquele filme A Paixão de Cristo. Estava vendo não, que eu vejo a metade do filme, dou uma metade e depois acordo lá no final já. Acordei lá na crucificação já do filme. Jesus sendo crucificado. Ele podia pedir, Senhor, Pai, manda os anjos aqui agora e destrói tudo. Perdoa eles não. Olha o que eles estão fazendo comigo. Mas Jesus fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. As pessoas muitas vezes são usadas pelo adversário da nossa alma para poder parar a nossa caminhada, para poder nos neutralizar a nossa força, neutralizar a nossa capacidade lá no trabalho, a nossa capacidade dentro da igreja. Mas tenha certeza, irmão, não vença o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Você acha que às vezes eu não fico irado? Às vezes há momentos na minha vida que eu digo, meu Deus do céu, não adianta. Aí eu respiro uma, duas vezes o Espírito Santo. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Mas fulano, olha, Senhor, mas fulano, olha o que ele fez. Vença o mal com o bem. Houve uma vez uma situação, um parente meu brigou comigo, eu corri para não brigar com ele. Crente. Ficou ele com raiva de mim para lá, mas esse parente ficou doente. Quem teve que levar ele para o médico? Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, não. Fui eu. Sabe? Deus, às vezes, nos testa, irmão, para ver se realmente nós estamos servindo a Ele. Irmãos, tenha certeza de que quando você tratar o mal com o bem, o Senhor manifestará poder na sua vida. Amém? Terceiro lugar. Como superar, como vencer as adversidades da vida. Em terceiro, esteja pronto para recomeçar. Sabe, às vezes, olhando para José teve que recomeçar várias vezes. Ele estava bem na casa do seu pai, foi vendido. Na casa de Potifar ele teve que recomeçar sua vida novamente. Ele foi traído. Chegando na prisão, mesmo preso, ele não deixou a vida morta num canto. Ele tentou ser o melhor ali naquela prisão, ao ponto de receber confiança ali na prisão. Depois ele sai dali para ser governador do Egito. Irmão, às vezes a vida vai tentar nos derrubar, irmão. A vida vai tentar nos derrubar. O governo vai tentar nos derrubar. A situação vai tentar nos derrubar. Mas cabe a nós termos a capacidade de ou ficar prostrado ou se levantar.
Às vezes não vai começar, não vai ser do jeito que você quer. Às vezes não é como eu quero. Às vezes não é como você planejou. Mas o que acontece? Deus, irmãos, Ele te dá na tua frente essa oportunidade. Quer recomeçar? Eu estendo a minha mão e te coloca de pé. Para e pensa, irmãos. Não adianta. Aonde você for, aonde você estiver, as pessoas podem lutar contra você. Olha, mas foi ano passado. Ano passado passou. Passou. Recomece novamente. Ah, mas vai ser difícil. Recomece de novo. Ah, mas fechar a porta. Tente de novo. Eu fico vendo, né, alguns inventores, irmãos. Os caras são magníficos. Thomas Edison 1000 vezes tentou a lâmpada incandescente. Aí perguntaram para ele: Thomas, você não... Até agora você não tem mais jeito. Não, eu aprendi 990 vezes aí, olha, como não fazer. Mas eu tenho que continuar. Sabe que isso? Seja determinado, irmã Lúcia. Seja determinada. Vai atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus objetivos. Irmão, vai atrás dos teus sonhos, teus objetivos. Sabe? Quer ser o melhor professora, quer ser o melhor profissional, quer ser aonde tentaram te derrubar. Vai em frente. Na vida espiritual, houve uma queda, se levante. A graça do Senhor é o que nos basta, irmão. O Senhor é perdoador, é aquele que, quando nós nos arrependemos, nós choramos diante dele e falamos: Senhor, me dá uma nova oportunidade. Ele está com os braços abertos a nos colocar de pé. José, ele foi um camarada que estava pronto a recomeçar. Nós estamos no início do novo ano. Se você quer parâmetros de data, é uma oportunidade muito boa de você recomeçar. Ah, pastor, mas o ano já está lá para o dia 12 hoje. Amanhã é segunda-feira. Recomece amanhã. Na segunda-feira, dia 13, você vai ser vencedor. Não pare, não deixe que as adversidades, de forma alguma, pare você. E em quarto lugar, como superar as adversidades da nossa vida? Primeiro, convivendo com a indiferença, sem perder a fé. Segundo, vivendo com a traição, sem perder a postura, a doçura, vencendo o mal com o bem. Terceiro, estando pronto a recomeçar. E em quarto lugar, saber que Deus é quem dirige a nossa vida. Você não é dirigido pelos seus próprios passos. É Deus que dirige. Às vezes nós não entendemos, mas Deus permite que muitas vezes nós vamos lá no fundo, para que Ele possa nos levantar em glória. A Bíblia diz que Deus levou Israel no deserto para humilhar. Que isso, pastor? Está escrito. Deus levou Israel no deserto para humilhar, para o provar, para saber, não que Deus não soubesse, mas para que os israelitas soubessem o que estava no coração deles. Às vezes algumas lutas vêm, algumas adversidades, é Deus dirigindo nossos passos, para que nós possamos ter uma nova visão a respeito dele. Para que a gente possa ter, como nós aprendemos do modo indutivo, né? Ter uma experiência com esse Deus. E saber que Ele é poderoso para poder agir na nossa vida e nos direcionar. Sabe por quê? Porque todo final com Deus é final de vitória. Deus, Ele nos chama para poder vencer as adversidades da nossa vida. Quais são as tuas adversidades? O que te atormenta? O que trava você? O que faz você parar? O que faz você viver como se estivesse numa corda bamba? O que faz você caminhar um quilômetro e parar? É hora de romper com isso, irmão. É hora de olhar para Cristo.
É hora de saber que o Senhor está dirigindo a sua vida. É hora de saber que Ele está no nosso barco. Ele sabe o melhor para nós. A vitória é certa na vida daquele que crê em Jesus. A vitória é certa na vida daquele que serve o Senhor de verdade. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ser engolidos por adversidades. Mas devemos saber que esse Deus, que é poderoso, vai dirigir os meus passos, seus passos, nossos passos para a vitória. Então, irmãos, nesta noite, tenha certeza, Deus está conosco. Ele vai trabalhar. Vença. Coloque diante de Deus, Senhor, isso está me atormentando. Isso está acabando comigo. Olha, Senhor, isso aqui me faz enfraquecer na fé. Olha, isso aqui, Senhor, está me fazendo a retroceder, ou andar devagar, ou quase desistir. Não. Peça força. O Espírito Santo está contigo. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida da sua alma, há um Deus que cuida da sua vida, há um Deus que sabe qual é o melhor projeto para você. Basta você crer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar no nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é poderoso para agir. Em nome de Jesus.